Nós vamos falar um pouquinho hoje, eu queria tocar um pouco sobre a questão dos nossos méritos. Será que eu posso ter algum mérito diante de Deus? Será que convém? Será que esse é o espírito da nova aliança? Já que a nova aliança ela se baseia na graça, e graça é exatamente favor que eu não mereço. Quer dizer, eu não tenho mérito nenhum e Deus me favorece, eu não mereço absolutamente nada e Deus usa de bondade e de graça para com a minha vida. Eu sei que é difícil porque a mentalidade da velha aliança ela está muito arraigada na meritocracia. Esse era o espírito da lei. O espírito da lei era exatamente estimular o mérito pessoal, a performance, o desempenho, o comportamento, o esforço humano, a justiça humana. Aí vem Jesus pregando o reino de Deus, trazendo uma nova mentalidade, a mentalidade da graça, a mentalidade da bondade, que não depende se nós merecemos ou não. Eu costumo usar uma frase que diz o seguinte: não há nada que eu faça de tão bom, de tão maravilhoso, que faça com que Deus me ame mais. E também não há nada que eu faça de tão terrível, de tão desastroso, de tão trágico, que faça com que Deus me ame menos. Ele me ama, independente dos meus atos, independente da minha performance, independente se eu mereço ou não do ponto de vista humano, até do ponto de vista doutrinário, até do ponto de vista religioso, eclesiástico. Cara, mas essa é uma mentalidade difícil de sair de nós. Existem coisas sutis, assim, a gente está sempre fazendo por merecer, parece que a gente está sempre assim, será que eu mereço ser abençoado? Será que eu mereço essa cura? Será que eu mereço ser feliz no casamento? Será que de fato eu mereço prosperar? Será que essa graça, ela de fato atinge todas as áreas, ela contempla todas as áreas da minha vida? Ou será que em algumas áreas eu preciso de empreender um esforço maior para tentar mostrar para Deus que eu mereço? E a gente fica então às vezes entre duas situações. A situação do filho mais moço, que resolveu fazer um discurso de volta para casa, dizendo: pai, eu não sou digno. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus servos. Até agora eu fui tratado como filho, mas eu sei que eu aprontei, eu sei que eu não fui legal, eu sei que eu fiz coisas reprováveis. Então, olha, está tudo bem se o senhor quiser me passar a tratar como um servo. Mas interessante, ele preparou esse discurso, mas ele não efetuou o discurso na íntegra. Porque quando ele disse assim: pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, e antes que ele pudesse dizer: trata-me como um dos teus servos, o pai já pediu aos servos que pudessem trazer uma roupa nova, uma sandália para os pés, anel para o seu dedo. E o pai disse assim: filho, você é meu filho. Você pode ter errado, você pode ter andado por caminhos não bons, você pode ter feito uma série de coisas assim, mas você continua sendo meu filho, eu continuo te amando e eu vou te abençoar, não porque você merece, eu vou te abençoar porque você é meu filho. Cara, quando você é pai e mãe, não é difícil você entender esse conceito, mas na velha aliança isso não entrava na cabeça das pessoas. E eu sei que muito tem se pregado sobre a graça. Esse é um ensino que tem sido difundido aí por todas as partes, todos os continentes, mas eu posso garantir para você que ainda há um resquício em cada um de nós. Eu me vejo muitas vezes, apesar de estar sendo exposto aqui, domingo após domingo, a essa pregação da palavra da graça. Nosso pastor Maurício, ele é um mestre, né, em nos ensinar sobre a graça. E a gente tem sido exposto à graça, essa abundante graça, essa bondade extrema do Pai, mas mesmo assim, lá no fundo, ainda às vezes permanece essa mentalidade de meritocracia. Não, se eu não merecer, não vai rolar, Deus não vai fazer. E a gente fica um pouco travado e pensando o que a gente pode fazer. Afinal,
Coloca o título para mim da mensagem aí. Não sei se vocês estão vendo. Acho que não vai ver, não vai ver só na internet. É isso? Porque eu mudei o título, cara. Agora nem sei qual é o título que eu coloquei. Eu coloquei aqui, afinal, tenho ou não tenho méritos? Mas na internet está diferente, tá? Está diferente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que a velha aliança, Deus, ele não se apresentou como pai. Embora essa seja uma característica irrevogável de Deus, uma característica marcante, ele é pai eternamente, ele é o pai da eternidade, ele é pai eternamente. Mas ele não se apresentou a nenhum dos nomes que foram dados e atribuídos a Jeová. Em nenhum deles você vai ver o seguinte significado: Deus é pai. Não tem nenhum. Não tem nenhum nome atribuído a Deus em todo o Velho Testamento que traduzido diga Deus é pai. Você vai ver Jeová Rafá, Deus cura, Jeová Jirê, Deus provê, Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Mas um nome que diga assim, Jeová é pai, não tem. Então quando Jesus veio, é que começou a ebulir ali no meio do ministério de Jesus uma palavra aramaica chamada Abba. Abba. Talvez vocês estranhem um pouquinho a gente falar que na velha aliança Deus não se apresentou como pai, e de fato Deus não foi pai, porque ele não teve filho na velha aliança. E é fácil de provar isso para você, porque o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, João 3,16 você sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só, olha a revelação. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio como Filho unigênito. Mas a boa notícia é que quando ele foi elevado aos céus, quando ele ressuscitou e foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, ele partiu dessa terra não mais como filho unigênito, mas ele partiu como filho primogênito entre muitos irmãos. Definitivamente Jesus trouxe para nós a certeza de que Deus é mais do que o Criador, é mais do que o soberano, é mais daquele que tem a majestade, mais do que aquele que é o Senhor de todas as coisas, a quem nós devemos servir o nosso espírito, mas Ele é o nosso Pai. Abba, palavra aramaica que significa pai, papai. É uma palavra de intimidade, paizinho. Eu nunca chamei o meu pai de paizinho, para falar a verdade. Mas de papai eu já chamei. Eu consegui chamar meu pai de papai. Aqueles que conhecem um pouquinho mais da minha intimidade sabem que quando eu me converti aos 15 anos, eu tinha uma distância enorme do meu pai. Eu tinha uma distância enorme. E era uma distância calculada e escolhida. Eu não queria me expor a estar perto do meu pai, porque eu tinha uma imagem de um pai distante, eu tinha talvez ali a convivência com ele não era das mais agradáveis. Eu gostava muito do meu pai quando ele saía de casa, e não gostava muito quando ele voltava para casa, porque o clima pesava, porque havia muita austeridade, havia muito rigor, né? Havia um excesso de zelo em usar a autoridade, para não falar abuso, é uma palavra nova, né? Mais gostosa, mais tranquila, tá? Havia um excesso de zelo em usar a autoridade. Cara, mas olha, quando eu me converti, Deus fez um milagre na minha vida. O Espírito Santo falou claramente comigo que a iniciativa tinha que ser minha, que apesar dele ser o meu pai, e você espera de um pai que ele tenha maturidade para poder trazer o filho para perto, foi ao contrário. Foi eu quem trouxe meu pai para perto. Agora você vai dizer, então, você teve mérito nisso? Não, o Espírito Santo teve mérito. Então, é difícil às vezes você determinar os méritos das situações. Mas deixa eu falar para vocês aqui. Eu quero constatar com vocês 5 coisas. 5 constatações do que acontece quando os méritos são meus.
quando eu assumo os méritos, quando a justiça é minha, quando o esforço é meu, quando a minha performance é que é a mais importante na história e no contexto, eu vou dizer para você quais são as constatações a que chegamos. Quando os méritos são meus, eu não consigo vencer o pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque agora vocês não estão mais debaixo da lei. E eu quero lembrar a vocês que estar debaixo da lei significa estar debaixo desse espírito de meritocracia. Estar debaixo desse espírito de justiça própria. Não, eu arregaço as mangas e eu faço acontecer. Eu faço por conta própria. Obrigado, Deus, pela tua bênção, obrigado pela tua sabedoria, tua capacidade. Eu até tenho a capacidade de incluir Deus na minha experiência, mas, cara, eu dependo do meu braço, eu dependo da minha inteligência, eu dependo da minha saúde, que foram dados por Deus, é certo. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João capítulo 3, versículo 27. Mas quando o mérito é meu, quando eu estou debaixo do espírito da lei, que eu tenho que fazer as coisas acontecer na minha força, no meu esforço, na minha justiça, eu não consigo vencer o pecado. Mesmo o pecado já não tendo mais domínio sobre mim, olha que loucura. Mesmo o pecado já não tendo mais domínio sobre mim, porque agora eu estou debaixo da graça, mas lá no fundo, a graça ela não é atuante na minha vida, e eu continuo tentando vencer o pecado na minha própria força e capacidade. A segunda constatação é que eu não consigo me libertar da consciência de pecados. Porque às vezes eu posso até vencer um pecado, eu posso até pedir perdão e me sentir perdoado. Cara, mas a consciência, a mentalidade de culpa, a mentalidade de condenação, ela continua permanecendo e eu não consigo. Mesmo sabendo que agora em Cristo eu me tornei justiça de Deus. Olha que loucura. Eu sei que eu sou justiça de Deus, eu sei que eu fui inocentado no juízo de Deus, no tribunal de Deus, por causa da obra da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, eu e você fomos inocentados, nós fomos perdoados, nós fomos justificados. Você e eu nos tornamos justiça de Deus em Cristo, mas mesmo assim ainda ficamos presos a uma mentalidade de meritocracia, de esforço próprio, de justiça própria, de desempenho, de performance. A terceira constatação, quando os méritos são meus, a terceira constatação é que o velho homem, a velha natureza continua no controle, continua no comando. Apesar de você ler, apesar de você ouvir, e apesar até de você entender até certo ponto que você se tornou uma nova criatura em Cristo, mas essa natureza do novo homem, da nova mulher não consegue prevalecer, porque ainda o mérito é seu, a performance é sua, o desempenho é seu, a justiça é sua. Cara, e a gente, mesmo sendo nova criatura, a gente não consegue viver essa nova criatura. Quantos querem viver essa nova criatura no seu dia a dia? A quarta constatação, quando os méritos são meus, é que eu preciso confessar e pedir perdão a cada erro que cometo. A cada vacilo, a cada titubeio, a cada pecado, eu tenho que ficar confessando e me vigiando para que, cara, eu tenho que estar em dia com Deus, eu tenho que estar confessando e pedindo perdão, porque vai que Jesus volta numa hora que eu errei e não pedi perdão. O que acontece com você quando você errou, Jesus voltou e não teve tempo de você pedir perdão? Olha só, eu vivia nessa paranoia, gente. Então assim, eu pedia perdão até por pecados que eu ia cometer, para me garantir, é verdade. Porque eu tinha que ter mérito. Caramba, vou pedir perdão logo, já assim, adiantado. Senhor, me perdoa, tal, aquela paranoia. Cara, mesmo agora você sabe, você e eu sabemos que nós já fomos plena e definitivamente perdoados de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E olha o mistério, e é exatamente essa consciência que nos dá força para vencer o pecado. Essa consciência. E a quinta constatação, quando os méritos são meus, eu excluo
totalmente a obra da cruz. Eu excluo os méritos de Jesus, ignorando o fato de que com Ele eu fui crucificado. Quantos aqui foram crucificados com Cristo? Quando eu excluo Jesus, eu estou excluindo esse fato. E é um fato concreto. De fato, cada um de nós foi crucificado com Cristo. O quanto cada um de nós se apropria dessa verdade, é aí que está a diferença. À medida em que eu e você vamos nos apropriando desse fato concreto, consumado na cruz do Calvário, que eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Ele, eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu fui elevado aos céus, espiritualmente, e hoje, cada um de nós está assentado com Ele em lugares celestiais. Lugar de descanso, lugar de domínio, lugar de autoridade. Meu irmão, a boa notícia que eu te trago, meu querido, a boa notícia que eu te trago é que todos os inimigos que se levantam contra você já estão debaixo dos seus pés. Porque se os principados e potestades estão debaixo dos pés de Jesus e eu estou com Ele em lugares celestiais, logo, principados e potestades, poderes e domínios e todo nome está debaixo dos meus pés. Debaixo dos seus pés. 5 atitudes sutis que podem tornar méritos pessoais. 5 atitudes bem sutis. A primeira delas é a oração. Olha só que coisa. O seguinte pensamento: eu preciso orar para merecer a bênção. Sem oração, a bênção não vem. Pastor, eu sei por que Deus não me abençoa. Eu não oro. Olha a mentalidade da meritocracia agindo de maneira sutil aí, amados. E você não vai faltar gente para dizer para você o seguinte: olha, sabe por que você não é abençoado? Porque você não ora. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Você está na nova aliança, tá? Hello, você está na nova aliança e você continua ouvindo pessoas dizerem que se você não orar, Deus não vai te abençoar. Mentira! Deus não precisa da minha oração para me abençoar. A gente vai para um equilíbrio ali, tá? Não assusta não que a gente vai trazer para o equilíbrio aqui para você entender melhor. Mas essa conversa de que sem oração a bênção não vem, não é verdade, tá? Não quero estimular você a não orar, gente, por favor, tá? Ore. A Bíblia diz: orai sem cessar. Usa o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o homem que Deus usou para trazer as doutrinas neotestamentárias, o apóstolo Paulo. Ele diz lá em Tessalonicenses que nós devemos orar. Mas não é a tua oração que vai fazer necessariamente a diferença. O que faz a diferença é a sua identidade. Você é filho e Deus não aguenta olhar para você como filho e não te abençoar. É como você. Cara, se o teu filho te pedir, bem, mas se ele não te pedir, você vai dar comida para ele todos os dias. Você vai dar uma roupa nova para ele, sapato novo para ele todos os dias, porque é da natureza do pai abençoar os filhos. É da natureza da mãe abençoar os seus filhos. É da natureza de Deus olhar para você e já sentir um desejo, uma coisa impulsiva para te abençoar. Não impeça Deus te abençoar você, meu irmão. Ele ama te abençoar. Ele ama cuidar de você. Ele ama te surpreender. Aleluia. Tem alguém que acredita nisso, gente? Ele ama fazer surpresas a você. Outra coisa sutil que às vezes também puxa, uma atitude sutil que puxa para o lado do mérito pessoal. Confissões de fé. Eu preciso fazer confissões de fé para merecer a resposta. Ah, pastor, agora o senhor tocou na doutrina básica da nova igreja, porque nós pregamos muito sobre confissões de fé. Claro, mas vai que um dia, ou 2 dias, ou 3 dias você esqueceu de fazer a confissão de fé. Aí Deus vai olhar para você e diz assim: não posso te abençoar, cadê a confissão de fé? Alguém está me entendendo aí, gente?
Sem confissões de fé, a resposta não vem. É uma coisa que fica lá embutida, lá no seu interior, no seu consciente, no seu subconsciente. Cara, eu não fiz confissão de fé, eu preciso fazer confissão de fé. A minha igreja ensina sobre confissão de fé. A Nova College ensina sobre confissão de fé. Pastor Maurício Fragara ensina sobre confissão de fé. O meu líder ensina sobre confissão de fé. O apóstolo Paulo ensina sobre confissão de fé. A Bíblia ensina sobre confissão de fé. E eu não fiz a confissão de fé. E agora, meu Deus, estou perdido. Não, nem tudo está perdido, tá? Deus vai te abençoar. Mesmo que você não aprendeu, talvez, a trazer para a sua cultura, para a sua prática, esse princípio maravilhoso que é o de confessar em fé aquilo que já te pertence por direito e herança em Cristo Jesus. Terceira coisa, meditação na palavra. Eu preciso meditar na palavra para merecer a vitória. Pastor do céu. E tem gente que tenta assim dar uma disfarçada, né? Pastor, olha só, eu não tenho muito tempo, mas a Bíblia lá em casa está aberta no Salmo 91, aleluia. A palavra de Deus está no centro, lá na cabeceira da minha cama, ou lá naquele lugar especial na sala, Salmo 91, ou Salmo 23, ou sei lá qual o outro capítulo que você gosta. Eu preciso meditar. E uma voz diz a você assim, sem meditar na palavra, a vitória não vem. Aí você diz, meu Deus, não sou muito afeiçoado à Bíblia, não sou muito afeiçoado à leitura, pastor. Não é que eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ler nada. Esse negócio de meditar, até que ler de vez em quando eu leio. Pastor, eu leio a Bíblia. Quando é que você lê a Bíblia? Quando o pastor Fragari coloca lá, projeta lá. Caramba, e agora? A minha vitória não vem se eu não meditar na palavra. Oração em línguas. Olha só. Você precisa orar em línguas para que você possa merecer ser dirigido pelo Espírito Santo. Caramba. Se eu não orar em línguas, eu não serei dirigido, porque eu não vou ter condições de ouvir a voz de Deus. Eu preciso orar em línguas. Quanto mais eu oro em línguas, mais o Espírito Santo me dirige. Não orou em línguas, o Espírito Santo não vai dirigir você. Cara, não é verdade. Quinta coisa, gratidão e louvor. Tem que ter gratidão, tem que ter louvor. Eu preciso louvar e agradecer a Deus para merecer o milagre. Olha, mesmo que você não agradeça, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 6, que Ele é bom, inclusive para os perversos e ingratos. Se você é um filho ingrato, não fica preocupado não, Ele vai continuar te abençoando. Agora seria legal, né, gente, se você desse uma mãozinha para você mesmo e agradecesse. Davi diz lá no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quantos aqui reconhecem que Deus tem abençoado a sua vida? E quantos aqui são gratos a Deus? Eu não estou pregando para vocês, né? Na verdade, eu não estou pregando para vocês, mas essa mentalidade de meritocracia, ela ronda o nosso dia a dia. E a gente, às vezes, fica assim, caramba, eu não agradeci hoje, eu acho que é por isso que as coisas estão dando errado, é por isso que a tribulação está vindo. Aí você começa a desesperadamente querer ganhar tempo, né? Sei lá, salvar o que você perdeu lá atrás e começa a agradecer, mas é uma coisa mecânica, automática, sem vida. Se eu não louvar e não agradecer, o milagre não virá. Meu irmão, você não louvando e você não agradecendo, o milagre virá, porque Ele é bom. Ele não depende da sua bondade para usar de bondade para com você. Vamos partir para o final. Pontos de equilíbrio nessa equação. Pastor, o senhor falou de oração, o senhor falou de confissões de fé, o senhor falou de meditação na palavra, oração em línguas, louvor e gratidão. Tudo isso é muito importante na nossa doutrina. São fundamentos da nossa doutrina na nova igreja e é verdade. É verdade. Então eu queria te trazer um ponto de equilíbrio para você poder descansar um pouquinho, relaxar. A oração, na verdade, ponto 1, não me faz merecer a bênção de Deus. Mas quando eu oro, eu desfruto melhor das bênçãos de Deus. Tem muito mais qualidade. Quantos sabem que a oração te leva para a intimidade com Deus, querido? Cara, é lindo isso. Sabe, eu vou desfrutar mais
das bênçãos, vai ter muito mais qualidade. Quando a bênção vier, eu vou dizer, caramba, eu estava esperando isso. Ela não veio porque você orou. Cuidado. Cuidado para que você não imagine que a sua oração faz a diferença, ou talvez não seja nem a sua. É a oração do pastor Fragari que faz a diferença, a oração do pastor Ivan. O pastor Ivan de Campo Grande, aleluia. Ele ora, e aí as pessoas ficam indo de pastor em pastor, de profeta em profeta, de pessoa em pessoa, porque, quando ele ora, acontece. Quando eu oro, não acontece. Porque eu sou relaxado, eu não leio muito a Bíblia, eu não sei o que o senhor está falando em pastor de negócio de orar em línguas, nem sei o que é isso. Cara, não é por aí. A oração não me faz merecer a bênção de Deus, o milagre, a vitória, a resposta, mas quando eu oro, quando eu tenho o costume de orar, quando eu tenho o hábito de orar, eu desenvolvo intimidade e comunhão com Deus. E isso é melhor do que qualquer bênção, querido. A maior bênção que um filho pode desejar é ter intimidade verdadeira com o Pai. Isso vem através da oração. Então nós não abrimos mão de ensinar sobre oração. Nós não abrimos mão de estimular, incentivar você a ter uma vida de oração. Aleluia. Ore em todo o tempo. Busque a Deus. Fale com Ele, se relacione com Ele, converse com Ele, dialogue com Ele. É simples. Não é uma coisa mecânica. As confissões de fé não me fazem merecer as portas abertas. Mas quando eu faço confissões de fé, eu fico mais apercebido do que acontece ao meu redor. Eu fico mais atento. A minha expectativa sobe. Eu estou confessando em fé. Não repetindo como um papagaio, não algo mecânico, mas eu estou confessando em fé. Confessando em fé a minha vitória, estou confessando em fé a minha cura, estou confessando em fé a mudança radical na minha vida profissional, aleluia! Eu estou confessando em fé que esse ano portas maiores ainda serão abertas, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida, que eu prospere, como o pastor falou, que eu progrida. Deus tem progresso para você, meu querido. Deus tem progresso para cada um de seus filhos. Alguém diga aleluia. Tem um time pentecostal aqui, já percebi, aleluia. A meditação na palavra, a leitura da palavra, o estudar a palavra, não é o que vai me fazer merecer as respostas de Deus. Mas quando eu medito na palavra, eu posso conhecer melhor sobre a minha herança em Cristo. Eu posso entender melhor sobre o preço que Jesus pagou. Eu posso entender melhor sobre a obra consumada. Eu posso entender melhor pelo Espírito de revelação. Meu irmão, quando você lê a Bíblia, você pode ser um leitor obcecado da Bíblia, um leitor fissurado da Bíblia, e não ter nenhuma revelação. Porque isso é mérito do Espírito, é graça. Você está lendo a Bíblia, de repente os seus olhos são abertos, é obra do Espírito Santo, é mérito dele, mérito dele. Não, é mérito meu, foi eu que separei o tempo para ler a Bíblia, foi eu que decidi, fui eu que escolhi. Caramba. Quarto ponto, a oração em línguas não me faz merecer ser dirigido pelo Espírito, mas quando eu oro em línguas, eu fico mais sensível à voz do Espírito. Isso eu fico, gente. Quando eu oro em línguas, quando eu exercito orar em línguas, quando isso passa a ser parte natural do meu dia a dia, isso faz uma diferença enorme. Isso cria uma atmosfera que começa aqui dentro e vem para fora. E eu sei que daqui a pouco o Espírito Santo vai falar comigo, eu vou poder obedecê-lo com muita clareza, porque eu vou entender e discernir com muita clareza qual é a direção que Ele está me trazendo. Orar em línguas é uma benção. Ore em línguas. É o dom básico do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. E finalmente a gratidão e o louvor não me fazem merecer os milagres. Mas quando eu louvo, quando eu agradeço a Deus de coração,
certamente estarei gerando no meu espírito uma atmosfera que facilita a minha percepção e recepção dos milagres de Deus. Nesse clima de louvor e adoração, eu queria chamar a música aqui, os músicos. A gente já está terminando. O próximo slide diz o seguinte: eu tenho algum mérito por exercer corretamente o meu livre-arbítrio? Pastor, então tá bom. Então agora eu vou começar a escolher a orar, vou começar a escolher louvar, vou começar a escolher fazer confissões de fé. Tudo isso que o Senhor me ensinou aqui. Não é mérito pessoal, pastor. Eu estou usando o livre-arbítrio para fazer coisas corretas. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Bom, vamos lá. João 3,16 te mostra que você tem uma participação. Não que o mérito seja seu, mas Deus faz questão de fazer uma parceria com você. Olha o que diz João 3,16, não precisa nem projetar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Esse crer aqui é mérito meu? Não, é obra do Espírito também. Agora, não, então pastor, olha lá, Apocalipse 3,20, agora com isso aqui não tem jeito, é mérito meu. Escutem, Apocalipse 3,20, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Pastor, é mérito meu porque eu ouvi, é mérito meu porque eu abri a porta da minha casa. Meu irmão, deixa eu ler o próximo slide, que está aqui em Filipenses, aliás, Romanos primeiro. Romanos diz assim, pois Deus colocou a todos, Romanos 11:32, colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Deus permitiu que todos estivessem debaixo de desobediência. Deus não se importou que todos estivessem debaixo de desobediência. Deus, ele não se apurrinhou, ele não se descontrolou pelo fato de todos terem escolhido o pecado. Ele até permitiu, porque ele queria usar de misericórdia para com todos. Porque todos se tornariam dignos da sua misericórdia. Aí o versículo 33, o apóstolo Paulo diz, como são grandes as suas riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos as suas decisões. E uma das decisões que não dá para entender é que ele decidiu te amar desesperadamente. Ele te ama profundamente. Ele te ama profundamente. E pelos méritos dele, ele vai abrir os seus olhos, para que você possa enxergar a verdade. A partir do momento que você enxerga a verdade, você pode escolher abraçá-la ou não. Ainda assim, ele não vai te forçar a nada. Ainda que os méritos sejam todos dele, ele vai chamar você, ele vai convidar você a usar a sua liberdade de escolha. Filipenses 2,3, esse versículo Filipenses 2,3 é demais. Pois Deus está agindo em vocês. Quantos creem que Deus está agindo em você? Dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Uhul! Vamos ver numa outra tradução. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E uma outra tradução, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Próximo slide. A conclusão que eu chego é que até o mérito de exercer a minha liberdade de escolha vem de Deus. Ou seja, não é mérito meu, o que não exclui a possibilidade de fazer qualquer escolha que eu quiser. Interessante, o mérito é dele, mas a escolha é sua. A escolha é nossa. O livre-arbítrio não é mérito meu. Meu irmão, não foi você quem criou o seu livre-arbítrio, foi Deus, é mérito dele. Ele te deu o livre-arbítrio. E ele ama quando você usa a tua liberdade de escolher de maneira autêntica.
não porque alguém te induziu, não porque alguém impôs, não porque alguém forçou a barra para que você escolhesse um caminho. Não é genuíno, não vai durar. Toda escolha que não é de dentro para fora não vai durar. Toda escolha que é debaixo de uma pressão emocional, de uma pressão externa, não vai durar. Agora, aquela escolha que você faz, consciente, entendendo que é direção de Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus, é caminho de Deus, é proposta de Deus, é propósito de Deus, isso vai te abençoar. Glória a Deus. Eu escolho viver totalmente debaixo dos seus méritos. Quantos querem viver debaixo dos méritos de Deus? Fique em pé onde você está.